Oi meus amores, Joy Matos aqui do Ateliê Joy Artesanato. Esse é o curso do Coragem o Cão Covarde, o segundo videoaula do bonequinho Eustácio. Bora pro videoaula, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, tá? Aqui eu já deixei todas as partes recortadas e adiantadas, vou mostrar para você como que eu deixo os gabaritos. No próprio molde nós vamos recortar ali os contorninhos onde nós precisamos bordar, dessa forma vai padronizar e facilitar o seu trabalho. Nas mãozinhas ali no contorninho também fiz gabarito, a calça dele você vai cortar ali o contorno do meio. Eu vou começar então fazendo a cabecinha, você vai posicionar a cabeça e pelo contorno ali você vai riscar, prefira a caneta fantasminha, tá gente? E aí, com a linha de costura preta comum, nós vamos fazer pontos bem delicados, pontinho atrás. Se você nunca teve prática com costura, você pode assistir aos outros videoaulas que eu tenho aqui, que eu ensino com bastante detalhe para vocês, com bastante calma, tá? Mas não tem segredo não, é fazer um pontinho, depois fazer um outro pontinho mais à frente e retornar para o pontinho de trás. Começamos ali pela orelhinha e assim nós vamos fazer por todos os contornos. Já adiantei também o contorno da mãozinha ali. Eu gosto de deixar essas partes adiantadas, né, que facilita na hora de fazer alguma produção. Então, você vai posicionar o bracinho e riscar também o contorninho das mãozinhas. E aí, com a linha preta, também vai fazer pontinhos bem pequenininhos, bem delicados. Posicionamos então as duas partes da cabecinha, vamos começar a casear da parte de cima. Vamos dar a volta em toda essa cabeça, fazendo um ponto caseado bem delicadinho, porque é uma peça pequena, né, gente? Quanto menor o ponto, mais delicado fica. Antes de finalizar, nós deixamos uma abertura bem pequenininha na parte de cima e vamos introduzir pequenas quantidades de fibra, deixando a cabeça dele bem lisinha, gente. Não economize na fibra, tá? Agora vamos para a montagem do corpinho. Você vai posicionar a parte da camisa ali na perninha, passando uma quantidade de cola bem fininha, tá? Lembrando de não passar na parte da costura, senão vai dificultar na hora de costurar. E aí você posiciona o outro lado para ficar no mesmo comprimento, da mesma forma. Passa ali com delicadeza a cola quente, não precisa passar muito não, tá? E posicione a camisa ali pro lado de fora da perninha. E aí, então, nós vamos posicionar o pescoço. Essa partezinha menor ali do ombrinho no pescoço, ele vai ficar na parte menor do ombrinho no corpo. Ó, posiciona daí o outro lado, para ficar bem certinho. Passa uma quantidade de cola bem delicada. E pronto. Posicionamos ali as duas partes. E aí nós vamos começar costurando do ombrinho primeiro. E vamos dar a volta na primeira perninha, tá? Como ele é muito magrinho, a gente vai ter que ir costurando e enchendo aos poucos. Ó, aqui eu já costurei a primeira perninha e deixei ela bem firme, fui introduzindo fibra aos pouquinhos, compactando, e vou fazer a mesma coisa na outra perninha. Ó, tá vendo? Costurei as duas perninhas e aí então eu sigo com o restante do corpinho. No pescocinho eu vou colocar um palito de churrasco, que dá mais ou menos uns 4 dedos mais ou menos de comprimento, tá? E aí nós vamos posicionar ali no corpinho com um pouco de cola quente. No pescoço nem vai enchimento, porque é bem magrinho mesmo, sabe? Não ia ter como encher.
tampouco dá sustentação nesse corpinho, então faça com o palito mesmo. Passe um pouquinho de cola ali, com cuidado para não vazar cola e dificultar na hora de casear as laterais. E aí seguimos então caseando e enchendo esse corpinho, tá? Ó, gente, eu deixei uma aberturinha ali pelo ombro para poder introduzir a fibra no restante do corpinho, tá? E aí finalizei então. Aí aqui eu costurei o sapatinho na máquina também, mas você pode fazer à mão. E vou posicionar ele de ladinho no corpo, né? Acompanhando a posição dele. Dessa forma. Daí eu já coloquei também a sola de papelão num pedaço de feltro preto, recortei em volta, deixando uma margem bem fininha, como você pode ver ali. Passei uma quantidade generosa de cola na perninha e posicionei então a sola do sapato na base da perninha, deixando de lado. Ó, vai ajeitando. Ele tem que ficar de ladinho, dessa forma. E aí então nós vamos costurar toda a volta do sapatinho, deixando uma pequena abertura só pra gente fazer o enchimento. Enchemos e finalizamos, tá? Aí então eu vou costurar a parte do meio do macacãozinho primeiro. Depois nós vamos encaixar ali no corpinho dele, para só então a gente fazer a costura nas laterais. Para fazer as alcinhas, eu cortei duas tiras bem fininhas, com meio milímetro mais ou menos de largura. Posicionei na parte de trás ali, dando um acabamentinho. E daí a gente cola na parte da frente também, por baixo ali do macacãozinho, para dar um acabamento bonitinho, tá? Não tem uma medida correta, tá? Eu fiz mais ou menos no olho mesmo. Pronto, agora nós vamos fazer a parte da junção do corpo com a cabecinha. O pescocinho ele vai ficar mais ou menos ali na altura da orelhinha dele, tá? Você vai posicionar o pescocinho na parte de trás da cabeça, fazer uma marcaçãozinha ali quase perto da costura e vamos fazer um picote bem pequenininho, porque aqui não vai costura, tá? Então precisa ficar bem justinho no pescoço. Ó, eu fiz a abertura ali com cuidado, introduzi o pescocinho, viu que ficou bem justinho? E aí o pescocinho dele é longo, então aqui eu passei a cola quente, com o auxílio da pinça ali, eu pressionei a cola quente para dar um acabamentinho, que daí ela não vai ficar grosseira. E aí com o bico da cola quente limpo, a gente dá um acabamentinho ali para deixar quase imperceptível essa cola. E colamos também na parte da frente ali do pescocinho para dar uma firmeza, tá? E aí com o bico da pistola limpinho, se ficar aparecendo ali algum pedacinho da cola quente, você passa o bico bem quentinho ali, que ele vai dar um acabamento bem bonito e vai ficar quase imperceptível essa cola quente, tá? Agora nós colamos ali a golinha, com bastante cuidado, delicadeza, para não vazar nada de cola. Nunca deixe cola aparecendo nas suas peças, para dar um acabamento e deixar bem perfeito. As lentes do óculos eu fiz igual o da Muriel, tá, gente? Então é importante você começar assistindo o primeiro vídeo aula, que é o da Muriel. Aí com a caneta nanquim nós vamos fazer o contorninho ali, que fica rente ao nariz, que é essa parte que, ao invés de ser arredondada, é achatadinha, tá? E aí nós vamos colar a outra lente. Como eu falei no vídeo da Muriel,
Procure colocar a imagem do personagem para você se basear e deixar o mais parecido possível. Também é legal fazer assim. Daí, com a linha de costura dublada na agulha formando 4 fios, nós vamos fazer então as perninhas do óculos. Ó, vai ficar uma linha mais grossinha. Entrando com a agulha na parte de cima da cabeça, que é onde vai o bonezinho e depois não vai aparecer, nós vamos sair ali do lado da lente, formando ali a hastezinha do óculos, saindo do outro lado da lente e formando o pezinho do óculos. A perninha, né? Dessa maneira, formamos um pontão só. E fazemos o arremate na parte de cima da cabeça. Agora, com a linha de costura nude, dublada na agulha só com 2 fios, eu introduzo a linha na parte de trás da cabecinha, enfiando o nó para dentro, tá? Você puxa, faz um nozinho pequenininho e puxa para dentro da cabecinha, assim. E aí nós vamos fazer pontinhos bem rente ao contorno da boquinha, um pouquinho acima do contorno, entrando pela parte de trás da cabecinha, formando um pontinho na parte da frente e retornando pelo mesmo buraquinho que nós introduzimos a agulha na parte de trás, para não formar pontos na parte de trás da cabeça. E vamos afundando essa boquinha. Essa parte é opcional, mas fica bem legal o efeito, tá? Então, vai fazendo conforme eu vou explicando para vocês, fazendo pontinho e afundando. Olha que bonitinho que fica. Fica com aquela boquinha de rabugento que ele tem, né? E aí, então, eu saí com a agulha ali na lente e quis dar uma profundidade também, fazendo um pontinho por baixo da lente. Invisível, não vai aparecer, ó. Você introduz a agulha por baixo da lente, vai para trás da cabeça e puxa afundando essa lente, dando uma profundidade ali no rostinho dele. Isso são detalhes que fazem toda a diferença na peça, viu? Ó. Assim vai dando relevos e profundidades nas partes ideais do rosto. O bonezinho é dublado, tá? As duas partes, porque eu quero que ele fique estruturado. Então você pode dublar com cola quente, com cola de silicone, só tomando cuidado para não passar cola aonde nós vamos casear. E aí você vai casear toda a parte de cima do boné. Depois nós vamos passar um pouquinho de cola ali no fundo, posicionamos na cabecinha dele. E aí, na parte de trás, cuide para cobrir todo aquele nó que a gente deixou. E passe a colinha ali. Ó, pode ver que ficou tudo escondidinho por dentro do boné, dando um acabamentinho bonito na peça. A aba do boné você pode fazer dublado, mas eu preferi fazer ele espelhadinho igual a lente, tá? Naquele mesmo esquema que eu ensino vocês a fazer a lente e as unhas do bonequinho, né? Com cola quente. E vai ficar assim. Agora nós vamos fazer os bracinhos. Posicionando as manguinhas. Com um pouquinho de cola quente. E aí nós vamos começar a casear com pontinhos bem delicadinhos ali pelo ombro e dando a volta até chegar na mãozinha. Depois que der a volta na mãozinha, você vai introduzindo pequenas quantidades de fibra
E aí vai caseando e enchendo esse bracinho até finalizar, porque ele é muito fininho. Então você tem que ir fazendo aos pouquinhos mesmo. Então, introduza a fibra, faça mais uns caseadinhos e continue preenchendo o bracinho. Depois dos dois finalizados, nós vamos cortar uma tira de 1,5 cm mais ou menos de largura. E aí nós vamos dobrar as extremidades até o meio. Dessa maneira. Primeiro dobra um lado, depois dobra o outro. Que nós vamos fazer o detalhe da manguinha dobrada no bracinho dele, ó. Você pode deixar folgadinho, tá? Não precisa deixar apertado, não. Vai ficar dessa maneira assim. Aí, eu vou colocar a cola quente num pouquinho de feltro preto, formando essa película, como eu já ensinei pra vocês. E aí eu vou fazer o botãozinho do macacão dele, cortando um círculo bem pequenininho. Se você preferir fazer com botãozinho, pode fazer. Mas, como eu quero deixar bem parecido com o do desenho original, então eu cortei ali num formatinho oval, tá? E daí essa película dá um efeito bem bacana. Ó, vai ficar desse jeitinho assim, ovalzinho. E aí nós vamos posicionar na alça do macacão. Agora posicionamos o bracinho direito um pouquinho atrás do corpo. Desse jeito, cobrindo ali com a alcinha do macacão. Passando um pinguinho de cola na mão para posicionar na cintura. E o outro bracinho um pouquinho à frente no corpo. E posicionando a mãozinha também com um pouquinho de cola ali na cintura. E para finalizar, então, nós vamos fazer o sombreado com um giz de cera seco. Utilizei um tom pastel com um pouco mais escuro que o feltro e vou então fazendo o contorno do rostinho delicadamente, tá? Para não ficar muito marcada, só um sombreado mesmo para dar um detalhe nessa peça, um realismo melhor. Você pode fazer com maquiagem também, tá? Utilizando um pincelzinho bem macio. Eu faço ali com bastãozinho mesmo. No bracinho também fiz o contorno. Olha como dá uma diferença, já dá um tchan na peça. Utilizei a caneta nanquim, dei uma reforçadinha ali nos contorninhos, onde apagou um pouquinho com o giz. E aí eu vou fazer o contorno da lente do óculos. Isso é opcional, tá? Você faz se você se sentir mais segura. Faça delicadamente, com cuidado para não borrar, tá? E aí eu fiz aquele contorninho que dá a impressão de lente fundo de garrafa, sabe? E olha que graça que ele já está. Aí, para finalizar, nós vamos fazer esse detalhe do chapéuzinho dele, tá? Você pode usar uma imagem da internet como referência. E para finalizar agora só um detalhezinho ali no sapatinho, né? São detalhes, né, gente, que são opcionais, mas fazem toda a diferença no seu trabalho. Eu gosto muito de dar esse toque final de realismo nas peças. E aí sim, ficou pronto o Eustácio, nosso velhinho rabugento, para perturbar o coitadinho do Coragem, né? Para acompanhar o vídeo aula do Coragem, para adquirir os moldes, todos os detalhes você encontra na descrição do vídeo, tá? Já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você gostou para não perder nenhum conteúdo. Um grande beijo, tchau, tchau!